Boa noite, pessoal. Vamos começar nosso curso da Lei 8.112. Muito prazer, meu nome é Ana Cláudia Campos, sou professora de Direito Administrativo aqui do Focus. Vocês perceberam que eu não sou aqui de Cascavel, Paraná, quase nada de sotaque, né? Vim de Recife, Pernambuco, direto do Carnaval para cá, para poder fazer a aula com vocês. Temos 3 aulas para poder ver essa parte da Lei 8.112. Só que deixa eu conversar algumas coisas com vocês. Vocês já estão tendo o Direito Administrativo aqui? Já também para frente, já acabaram? Mas estão na meiotinha ali, né? Organização administrativa, atos, está ótimo, pronto. Então já viu poderes, organização administrativa, essa parte de atos e princípios, massa. Já vai facilitar um monte o entendimento em relação à Lei 8.112. E diferentemente até do curso que eu fiz ano passado aqui, porque ano passado eu fui direto para a lei. Então eu ia direto para a lei para poder explicar. Esse ano não. Como está caindo muita questão de prova, perguntando assim, classificação de agentes públicos, perguntando aquela parte mais inicial, eu vou fazer um apanhado geral dessa parte, fazendo a diferença de cargo, de emprego, falando dos pontos de agente honorífico, que é agente político, que é agente administrativo, para poder depois a gente entrar aqui na matéria propriamente da Lei 8.112. Temos aula hoje, eu acho que é quinta e segunda-feira, né? Pronto, então temos 3 aulas para poder a gente encerrar logo esse tópico daqui. Aqui nesse ponto, tá aqui. Aqui nesse ponto é a nossa matéria. Vou logo deixar aqui, ó, para todo mundo, inclusive quem está em casa, as redes sociais, que vocês podem tirar dúvida. Alguém aqui já segue as redes sociais? Pronto, então eu sempre faço, o povo já ri da minha rede social por causa dos vídeos muito loucos que eu faço, né? Acabei de gravar, o mais louco de todos que eu fiz foi hoje, agora, da música do Gás. Assista a música do Gás. Então isso daqui é bom porque é uma forma de você revisar e é gratuito isso daqui. Então de graça é maravilhoso. Então eu tento ficar fazendo, né? Tudo que é de graça é bom, né? Até uma coisa que você não gosta muito, você vai, que é de graça. Então tem vídeos para poder você fazer uma revisão em relação a toda a parte de direito administrativo, não só da Lei 8.112, mas de todos os tópicos. O Facebook é uma página, facebook.com/prof.anaclaudiacampos, basta seguir. Instagram, @prof.anaclaudiacampos e Periscope, geralmente eu uso esse aplicativo para fazer revisão perto de concurso. Então, perto de concurso, eu geralmente faço alguns vídeos para poder revisar, que é o Ana Cláudia Campos. Pode tirar dúvida, pode mandar dúvida também. Pode ser que eu demore um pouquinho, sou sincera, mas eu respondo, tá certo? As pessoas aqui. Então, depois que a gente viu as redes sociais, eu vou sem freio já para essa parte daqui dos agentes públicos. Vamos saber quem é agente público. Só me lembro. Ah, chique, né? Aqui, deixa eu ver. Coisa de rico. Pronto, já gostei. Tô fina. Se eu já perguntar outra coisa ao vivo aqui mesmo, pode riscar sua televisão aqui, né? Na boa? Tá. E me lembre, meninas, 8 horas da noite eu tenho que tomar um anti-inflamatório da garganta que eu tô morrendo de dor, tá certo? Aí vocês me lembram. Senão eu vou esquecer. Acho que metade dos vídeos do Focus eu tomo um comprimido de remédio, não. Todas as aulas eu tenho alguma coisa. Então vamos começar aqui, eu ainda não estou propriamente na Lei 8.112, mas eu quero saber com vocês quem são os agentes públicos. Perceba, o conceito de agente público a gente pode tirar até pela Lei 8429 de 92, que lei é essa? É a Lei de Improbidade Administrativa, que eu acho que vocês ainda não estudaram aqui no curso a lei de improbidade, ela deve ficar mais para frente. Mas lá na lei de improbidade ela vai dizer exatamente quem vai ser considerado agente público. É claro que vocês, quando passarem agora em um tribunal, qual é o tribunal que vocês querem aqui? TRE é o sonho, né, minha gente? TRE é assim, de boa na lagoa eternamente, né? Mas passando em qualquer T tá bom, né? TRE, TJ, foi um T, você tá dentro, né? Isso, qualquer T dá um tesão da gota, né? Mais ou menos assim, pronto. Aí você vai pro tribunal. Então, quando você estiver lá no TJ, no TRE, no TRF, em qualquer um dos tribunais, ninguém tem dúvida que você vai ser um quê? Agente público, ninguém duvida disso. Agora, por exemplo, eu, Ana Cláudia, a única vez que eu tive uma relação com a administração foi quando eu fui mesária. Vê que desgraça. Porque, segundo meus alunos, eu não trabalho, eu só dou aula, então eu vivo de hobby a minha vida inteira, né? Então a única vez que eu tive alguma relação com a administração foi para ser mesária. Naquele dia eu era um agente público, sim ou não? Sim, porque agente público pode ser até mesmo aquele que trabalha de maneira transitória e sem remuneração. Então, em outras palavras, nós podemos dizer o seguinte: quem é que pode ingressar aqui, entrar no conceito de agente público? É tanto aquele que tem um vínculo permanente como aquele que tem um vínculo temporário com a administração. É tanto aquele que vem a ter um vínculo remunerado como sem remuneração.
É claro que vocês, quando, por exemplo, estiverem agora no TRE, estiverem no TJ, no TRT, vocês vão ter um vínculo permanente e claro que remunerado. Ninguém vai fazer cursinho para trabalho voluntário, né? Então o vínculo de vocês é permanente e remunerado. Agora eu sou a escória da sociedade. Eu fui mesária. Mesário, meu vínculo era permanente ou temporário? Temporário. Se fosse permanente, eu tinha me matado. Então era temporário. Remunerado ou não remunerado? Não remunerado. Mas naquele dia eu era agente pública e era possível que eu praticasse atos de improbidade naquele dia. Vocês vão ver que hoje, eu mesmo sendo só uma particular, quando vocês forem estudar isso, eu posso se me juntar com agente público. Mas sozinha, eu não pratico atos de improbidade. Mas naquele dia, sim. Porque aquele que tem vínculo temporário e não remunerado é considerado agente público. Só para testar. Todo agente público vai ser regido pela Lei 8.112? Não. Então, agente público, a gente está indo do conceito mais abrangente para depois enxugar. Primeiro, a gente vê todo mundo que é agente público para poder depois reduzir e ver quem são as pessoas que têm relação aqui com a lei que nós vamos estudar, que é a Lei 8.112. Aí, depois desse ponto daqui, um outro tópico que está caindo muito em prova de concurso, mas é muito, todo edital está vindo pedindo, é essa parte daqui, ó, a classificação dos agentes públicos. Deixa eu só apagar essa parte daqui. Então, em relação à classificação dos agentes públicos, eu vou até dizer uma coisa para você ter cuidado. A depender do livro que você estude, pode ser que a classificação venha a ser diferente dessa que eu estou mostrando. Mas a classificação que é usada para efeitos de prova é a classificação de Eli Lopes Meireles. Não necessariamente você tem que ter o livro dele, porque os livros para concurso, de regra, vão simplesmente copiar e colar o que ele falou. E ele disse que agente público é gênero. Aí dentro do gênero agente público, eu tenho agente político, eu tenho agente honorífico, eu tenho agente delegado, eu tenho agente... Ficou ótimo assim? Ótimo. Pode subir. Muito som. Ah, sim. Agora sim. Tá maravilhoso. Adorei. Pronto. Então, agente credenciado e agente administrativo. São as 5 espécies de agente público. Eu vou chamar atenção para aquele que tem a maior chance de cair na sua prova, tirando o agente administrativo, que a gente vai ver depois. Muito cuidado com isso daqui, ó, agente político. Só que agente político eu vou precisar de espaço para poder explicar quem ele é. Deixa eu puxar para cá, para nós analisarmos quem vai ser considerado agente político. Agente político são aqueles que se encontram na cúpula. Em precisarem, tem a Aline Mesolida para todos vocês também. Então a cartela. Agente político. Quem vai ser considerado agente político? Primeiro, vai ser considerado agente político aquele que tiver um mandato eletivo. Numa linguagem extremamente simples, pessoal, mandato eletivo é porque você foi o quê? Eleito para alguma coisa. Quais são os 3 poderes do Estado que nós temos? Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Quando eu falo em poder judiciário, eu estou falando dos juízes. Juiz vai ser eleito para aquilo? Não, o juiz passa em concurso para aquilo. Agora, quando eu falo nos chefes do poder executivo, prefeito, governador e presidente, eles exercem um mandato eletivo. Quando eu falo no poder legislativo, que eu falo em vereadores, deputados e senadores, eles exercem um mandato eletivo. Então, esse mandato eletivo daqui, ó, pode ser exercido tanto no poder legislativo, tanto no poder legislativo, como pode ser exercido no poder executivo. Poder legislativo ou poder executivo. Perceba o raciocínio disso daqui. No caso do poder legislativo, eu tenho que analisar se eu estou falando do plano federal, do plano estadual ou do plano municipal. Estão percebendo que esse início aqui é mais direito constitucional do que propriamente direito administrativo. Quem é que exerce um mandato eletivo no Poder Legislativo Federal? Entra quem aqui? Né? No Poder Legislativo entraria o deputado federal e os senadores. Aí agora é só pegar a linha. No plano estadual nós temos quem? Deputado estadual, e no plano municipal nós temos o vereador. Todos eles são considerados agentes políticos porque eles foram eleitos para um mandato por prazo certo, por prazo determinado. Só que eu tenho também o poder executivo. Quem é que entra aqui no poder executivo? Vamos analisar, porque pode ser poder executivo federal, poder executivo estadual,
Poder Executivo Municipal. Quem é que chefia o Poder Executivo Federal? Aí entra o Presidente da República. No plano estadual entra o governador. E no plano municipal vai ingressar aqui o prefeito. Todo esse povo daqui vai ser considerado agente político porque eles vão exercer uma atividade que decorre diretamente das funções precípuas dos três poderes. Então já sabemos que aqui quem exerce mandato eletivo é agente político. Sendo agente político, esse povo é regido pela Lei 8.112? Não, eles vão ter um regramento próprio. Só que além disso daqui, diz que vai ser agente político os auxiliares desse povo. Quem é que entra como auxiliar? Perceba, no plano estadual e no plano municipal, para auxiliar o governador e o prefeito, nós não temos as secretarias, Secretaria de Saúde, Secretaria da Educação. Então, auxiliar do governador e do prefeito, entram aqui os secretários de Estado. Perceba o seguinte, secretário de Estado, ele foi eleito para ser secretário? Não, ele foi escolhido para exercer aquele cargo político. Então, ele é um agente político. Só que no plano federal, nós não temos Secretaria de Saúde, nós temos os ministérios. Então, o cargo aqui vai ser de ministro de Estado. Então, resumindo, até agora, quem é que ingressa como agente político? Todo mundo que foi eleito no Poder Legislativo, deputado federal, estadual, senador e vereador, todo mundo que foi eleito para chefiar o Poder Executivo, o presidente, governador e prefeito. Entram também os auxiliares desse povo, que são os ministros de Estado e os secretários de Estado. Isso vai ser muito importante quando eu falar de nepotismo, hoje com vocês, que eu vou precisar dessa informação. Só que para a corrente que cai em concurso hoje, agente político, além daqueles que exercem mandato eletivo, ele vai falar em membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Aí entram quem? Entram o juiz e entra aqui o promotor. Deixa eu botar, porque eu tenho um toque. Tem que ficar tudo da mesma cor. Então, aqui entra o juiz e entra o promotor. Então, juiz e promotor ingressariam também como agentes políticos, porque eles estão na cúpula daquela instituição. Então, entra deputado, senador, deputado estadual, entra vereador, entra presidente, entra governador, entra prefeito, entra ministro de Estado, entra secretário de Estado, entram os juízes e os promotores. Aí, se sua prova quiser ser sacana, vocês vão perceber que eu vou puxar muito o nível para cima, porque Deus sabe o que vem na prova. As provas estão ficando mais difíceis. Tem uma decisão do Supremo que ela vai falar em relação a isso daqui. Eu aconselho você não anotar agora, que pode ser que você não goste depois do que eu vou fazer. Então, ele vai falar aqui de membros do Tribunal de Contas. Por exemplo, um conselheiro do Tribunal de Contas. Durante muito tempo se discutiu se o membro do Tribunal de Contas, um conselheiro, por exemplo, ele seria um agente administrativo ou se ele seria um agente político. O que o Supremo Tribunal falou, não sou eu, é o Supremo Tribunal Federal, ele diz que membros do Tribunal de Contas, eles não entram como agentes políticos. Membro de Tribunal de Contas, ele vai ser um agente administrativo. Aí, se sua prova quiser fazer a sacanagem, ela vai perguntar exatamente dele, que foi exatamente a decisão que tem em relação a esse ponto sobre o Supremo Tribunal Federal. Então, resumindo, eu disse que talvez vocês não gostassem de anotar, porque esse último está fora da classificação. Mas eu gosto de anotar e riscar, porque eu li uma tese de um cara que estava fazendo doutorado, e ele disse que quando você anota a seção e risca, você decora melhor. Funciona, sei lá, ele fez doutorado, eu não vou brigar com ele, né? Então, eu comecei a fazer isso. Mas agentes políticos só vão até aqui, membro de Tribunal de Contas, eles estão fora. Isso daqui vai ser muito importante quando eu chegar mais para frente e for falar de nepotismo. Quando eu for falar de nepotismo, eu vou precisar exatamente desse ponto daqui para poder revisar com vocês. Vou deixar vocês acabarem de anotar para poder a gente continuar aqui. Só que nessa classificação, além de agentes políticos, eu tenho outros agentes. Daqui para baixo é tudo muito mais rápido. O que demorava era esse daí.
Quando eu tenho, por exemplo, um agente honorífico, que pode aparecer o nome honorífico designado, você vai lembrar de exemplos, que com exemplo fica muito mais fácil. Quem é que você pensa logo aqui? Mesário. A única coisa que eu fui na minha vida foi um agente honorífico. Então eu fui mesário. Só que tem outro exemplo clássico também, além do mesário. Pode entrar quem? Aquele que atua como jurado no tribunal do júri. Alguns concursos de vocês têm penal, a depender do tribunal que você vai. Então, pode ser que ele pergunte sobre aquele que vai ser jurado no tribunal de júri. Ele é um agente honorífico, ele é um agente designado. Perceba, ele tem um cargo ou um emprego público naquele momento? Cargo ou emprego? Não. Mas ele está exercendo o tal do munus público. O que é um munus público? É uma função necessária para a administração desempenhar as suas atividades. Então, o máximo que pergunta é para você classificar. É só lembrar do exemplo do mesário, é só lembrar daquele que atua no tribunal de júri. Isso é agente honorífico, agente designado. E o clássico é, esse agente honorífico, de regra, ele trabalha de maneira onerosa ou gratuita? Gratuita, né? Não recebe nada por isso. Além disso daqui, além do agente honorífico, além do agente designado, eu tenho os agentes delegados. Serviço público, já estudaram aqui? Não? Tá. Mas quando vocês forem estudar serviços públicos, vocês vão estudar as formas de delegação da prestação de serviço público, como, por exemplo, os concessionários e permissionários de serviço público. Deixa eu dar um exemplo aqui com vocês. Aqui vocês têm uma empresa de ônibus, deixa eu ver se eu lembro o nome, disseram ontem, Preciosa. Pioneira. Foi quase, era com P. Pioneira. Então, vocês têm aqui a empresa de ônibus que é pioneira. Se eu, Ana Cláudia, quiser me mudar aqui para Cascavel e ter uma empresa de ônibus, é só comprar um ônibus e começar a rodar? Estou muito doida. Porque antes de executar aquela atividade, o poder público tem que me delegar. Aí eu vou virar ou uma concessionária ou uma permissionária de serviço público. Então, essa concessionária, essa permissionária, nada mais é do que uma pessoa do setor privado, mas que assinou um contrato com o poder público para executar determinado serviço. E se eu trabalho lá na pioneira, eu sou um agente delegada, porque eu estou executando um serviço público por delegação do poder público. Então, agente delegado, vocês vão estudar isso aqui muito melhor na aula de serviço público, é aqui relacionado às concessionárias, quem trabalha nas concessionárias e nas permissionárias de serviço público. Isso você vai estudar melhor lá em serviço público. Então, já foi agente político, já foi agente honorífico, já foi agente delegado. Agente credenciado, você vai pensar, por exemplo, o seguinte, ó. Às vezes, quando eu tenho um organismo internacional, por exemplo, vai ter uma convenção sobre futebol. Aí o Brasil pegou e mandou Pelé para representar o Brasil. Concorda que Pelé saiu do nosso país, mas representando o nosso país? Ele vai ser um agente credenciado, porque naquele momento ele está falando em nome desse país. Então aqui você poderia colocar como exemplo, vou até colocar o nome Pelé. É quando, por exemplo, Pelé vai lá e faz, não é isso algo, alguma entrevista, mas representando o Brasil no plano internacional. Só que além daquelas pessoas que estão desempenhando atividade em nome do país, poderíamos falar de pessoas do setor privado, mas que celebram convênio com o poder público. Imagina o seguinte, eu sou médica do setor privado, não trabalho em nenhum hospital público, eu tenho meu consultório. Pode ser que eu faça um convênio para receber pessoas do SUS, sim ou não? Então, naquele momento, eu vou ser um agente o quê? Credenciada. Eu não tenho cargo público, eu não tenho emprego público, eu não sou servidora no sentido formal da palavra, porque eu não passei no concurso público para trabalhar com aquele hospital. Eu sou uma médica privada, mas que por um convênio eu me credenciei a representar o Sistema Único de Saúde. Então, aqui nós podemos dizer um médico do setor privado, mas que fez convênio com o SUS. Ele vai ser um agente credenciado. Perceba que esse tópico até aqui, ó, até aqui, é só para poder você classificar de uma maneira genérica. Então, agente público vai ser gênero. Aí, dentro desse gênero, agente público, eu tenho diversas espécies. O agente político, o agente honorífico, o agente delegado e o agente credenciado. Só que o que vai interessar para a nossa Lei 8.112 é quando a gente ingressar aqui nos agentes administrativos. Porque quando eu falar em agente administrativo, eu estou falando naquele que venha a ter um cargo público ou que venha a ter um emprego público. Então, nós vamos começar a ingressar na diferença agora de cargos públicos para empregos públicos. Só para testar, vocês estão aqui nessa sala buscando um emprego público ou um cargo público?
cargo, porque vocês vão ser servidores estatutários. Mas para poder facilitar a sua visualização, vai ter uma tabela aqui para poder a gente fazer a diferença de quando eu tenho um cargo para quando eu tenho um emprego. Posso apagar essa parte daqui? Aí aqui passando, perceba que nós vamos ter uma tabela diferenciando quando eu tenho um cargo, quando eu tenho um emprego público. Só que antes de ir para essa tabela, várias pessoas elas simplesmente me perguntam, professora, como é que eu sei se aquele concurso é para um cargo? Como é que eu sei se aquele concurso é para um emprego? Aí eu vou precisar de uma mini noção de direito administrativo em relação a essa parte daqui. Eu vou pegar, vou desenhar. Isso aqui vem para cá um pouco, né? Depois eu juro que eu volto para essa tabela. Aí aqui nós temos de um lado organização administrativa, a administração direta de um lado e do outro lado nós vamos ter a administração indireta, a administração direta, a administração indireta. Vocês não aguentam mais essa tabelinha daqui, não aguentam mais esse assunto, mas vamos lá. Quem é que faz parte da administração direta? Eu tenho a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Beleza. Na administração indireta eu tenho as autarquias, as fundações públicas, eu tenho as empresas públicas e eu tenho as sociedades de economia mista. Sociedade de economia mista. Aí quando você estudou organização administrativa, você estudou que todo mundo que eu coloquei aqui no quadro é pessoa. Pessoa tem personalidade e todas as pessoas têm um regime a seguir. Regime é conjunto de normas e de princípios. Só que o regime ele pode ser de dois tipos. Existe um regime de direito público, com regras públicas, e existe um regime de direito privado. Fazendo analogia besta, você acha que a União é uma pessoa que adota o regime de direito privado ou direito público? Público. Já o Focus é uma pessoa que adota o regime de direito o quê? Privado. É claro que o Focus não pertence à administração, mas foi só para fazer uma analogia. Quem são as pessoas, então, que vão adotar um regime de direito público? Quem é que entra aqui? Todo mundo da direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios, só que entra mais gente. Quem? Autarquias e algumas fundações públicas. Aula de organização administrativa. É toda fundação pública que adota o regime de direito público? Não, porque fundação pública é esquizofrênica, pode ser de direito público ou pode ser de direito privado. Então, todo mundo que está aqui no quadro, todas essas pessoas, são pessoas, estava doida para usar o laranja, são pessoas que adotam o regime de direito público. Beleza. Já quando eu falo nas empresas públicas, nas sociedades de economia mista e em algumas fundações, quando eu falo nesse povo daqui, são pessoas também, mas são pessoas que vão adotar um regime de direito o quê? Privado. Então, essas pessoas que estão aqui são pessoas, mas são pessoas que vão adotar um regime de direito privado. Perceba o raciocínio lógico em relação a isso daqui. Para entrar, por exemplo, no TRF, que é o Tribunal da União, tu tem que fazer concurso, sim ou não? Para entrar no Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, tem que fazer concurso? Então, para entrar na administração direta ou indireta, você vai ter que ter concurso. Só que esse concurso pode ser um concurso para pessoas de direito público ou pode ser um concurso para pessoas de direito privado. Um jeito fácil de você perceber se você vai ter cargo ou se você vai ter emprego é o seguinte: se o seu concurso vai ser para uma pessoa de direito público, você vai ter aqui um cargo. Já já eu falo de uma exceçãozinha. Você vai ter um cargo. Você vai ser regido por um estatuto próprio, ou seja, por uma lei própria. Por exemplo, Lei 8.112. E o melhor de tudo é que depois de um tempo de trabalho, você vai adquirir a tão sonhada e esperada o quê? Estabilidade. Então, perceba o raciocínio. Quando eu tenho aqui o tal do cargo público, quem tem cargo vai ser chamado de servidor estatutário.
Por quê? Porque é regido por uma lei própria. É isso que vocês querem. E no caso de vocês, que vão ser servidores federais, eu tenho aqui a Lei 8.112. Só que além disso daqui, você pode fazer concurso também para uma pessoa de direito privado. Só que se você está fazendo concurso para uma pessoa de direito privado, você não vai ter um cargo. O que você vai ter é um emprego público. Se é um emprego público, tu vai ser regido por uma lei própria, tipo a Lei 8.112? Não, tu continua sendo regido pela porcaria de quem? CLT. Então, quem está estudando aqui para TRT sabe a CLT de cabeça para baixo, né? Então, você vai ser regido pela CLT. E a pior parte de todas, a CLT vai te dar estabilidade? Não. Porque você só tem estabilidade quando você tem um cargo. Você não vai ter estabilidade quando você tem um emprego, porque no caso de emprego você vai ser regido pela CLT. Então o jeito mais fácil de saber se você vai ter um cargo ou emprego é olhar o regime daquela pessoa. Se é no regime de direito público, você vai ter cargo. Se é no regime de direito privado, você vai ter um emprego. Só vou falar de uma observação para vocês em relação a esse ponto daqui. Na Constituição, você não estuda um artigo que diz assim: deverá ser adotado um regime jurídico único. Não é mais ou menos assim? Um artigo do regime jurídico único é mais ou menos assim. Quando eu tenho a União, se a União faz uma autarquia, não pode a União ter cargo e botar as autarquias para serem regidas por um quê? Emprego. Se a União escolheu adotar o cargo, todo mundo que ela fizer de direito público vai ter que adotar o cargo também. Tanto é que a União tem cargo, o INSS, que é uma autarquia federal, você também faz concurso para ter o quê? Um cargo. E no caso da União é pacífico, porque a Lei 8.112 é usada para todo mundo da União, das autarquias federais e fundações de direito público federais. No caso dos estados, todos os estados também optaram por adotar o regime de cargo. Agora, alguns poucos municípios, porque percebem que a Constituição diz que eu tenho que adotar regime jurídico único, a Constituição não diz que eu tenho que adotar cargo, ela diz que eu tenho que adotar um regime jurídico único, o mesmo regime para todo mundo. Alguns municípios adotaram o regime de quê? De emprego público. Então, alguns municípios que não vai cair especificamente na sua prova, porque sua prova vai ser federal. No plano federal, todo mundo é cargo, se for, logicamente, de direito público. Agora, alguns municípios muito loucos, eles escolheram o regime de emprego público. Então, as autarquias, as fundações e as pessoas que trabalham naquele município podem ser que adotem também o emprego público. Mas, tirando essa situação do município, você mata por isso daqui. É pessoa de direito público? Se for de direito público, o que vai ter é cargo. É pessoa de direito privado? Então, o que ela vai ter é um emprego. Aí, por esse raciocínio daqui, você vê aqui nesta tabela, vou esconder esse negócio aí, você vê por essa tabela daqui o que a gente já tinha falado em resumo aqui no quadro. Perceba, tanto para ter cargo quanto para ter emprego, eu tenho que ser aprovada previamente em um concurso. Tanto no cargo quanto no emprego é um concurso para uma pessoa, só que no caso do cargo é uma pessoa de direito público, no caso de emprego é uma pessoa de direito privado. No caso do cargo, o regime ele é estatutário. Por quê? Porque você é regido por uma lei própria. Já no caso do emprego público, o regime ele é seletista, que eu muito louca botei 2L, tá certo? Não sou. O regime é seletista, você continua sendo regido pela CLT. Era exatamente o que estava desenhado ali no quadro para vocês. Aí aqui no cargo, depois de um tempo eu vou ter estabilidade. Só que no emprego público eu não tenho estabilidade, só que aí eu quero puxar uma jurisprudência. Veja só, uma pessoa que trabalha na Caixa Econômica, que é uma empresa pública, ou seja, essa pessoa tem um emprego público, ela pode vir a ser demitida, sim ou não? Pode. Não tem estabilidade? Pode. Eu já vi casos de pessoas que simplesmente foram demitidas de um emprego público, porque você não tem estabilidade. Só que quando você está estudando atos administrativos, já chegaram em motivação? Não? Pronto. Mas vamos numa linguagem bem simples. O que é a motivação dos atos administrativos? Que tem que ser uma regra. Motivar é explicar. Então, por exemplo, se eu sou governadora, vou desapropriar a casa de vocês. É só dizer, partiu, estão desapropriados? Não, tem que explicar por que vocês estão sendo desapropriados. Então, motivação é fazer uma explicação. A pergunta é, pergunta de número 1. Uma pessoa que vem a ter um emprego público, ela pode vir a ser demitida, sim ou não? Sim.
Agora, a administração, na visão do STJ, deve fazer o quê? Motivação. Então, eu posso demitir, mas não posso simplesmente olhar e dizer, tá demitida, viu? Rua. Eu tenho que fazer uma explicação de por que aquela pessoa está sendo demitida. Veja, isso não chega a ser uma estabilidade, é só uma formalidade maior para poder evitar que simplesmente eu saia mandando o povo embora sem as pessoas nem saberem por que estão indo. Então, na visão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, eu posso sim demitir o empregado público, mas deve ser feita a motivação. Essa motivação vocês vão estudar nessa lei daqui, ó. Lei 9784 de 99, que é a lei do processo administrativo federal. Aí eu aconselho a vocês já darem uma lida no artigo 50. Aí vocês vão analisar quais são os atos administrativos que devem ter a motivação. Aí disse o STJ que como esse ato ele retira direitos, todo ato que retira direitos deve existir a devida explicação, deve existir a devida motivação. Questão boa para cair em prova, porque não é uma questão que tu encontra escrito na Lei 8.112, mas é jurisprudência e pode cair. Alguma dúvida até essa linha daqui? E um ponto só para fechar é a seguinte: se você tem um cargo e vai processar a instituição na qual você trabalha, se você tem cargo, o seu regime ele é estatutário. Onde é que vai correr esse processo? Na justiça comum. Quando eu falo em justiça comum, que justiça é essa, pessoal? Federal ou estadual. No caso de vocês que vão passar em um tribunal federal, que ou é TRT, ou é TRF, ou é TRE, no caso de vocês que vão ser servidores federais, se vocês vierem a processar a instituição de vocês, o processo corre na Justiça Federal. Mas tem uma sala aqui do lado que é o pessoal do TJ, né? Então, o pessoal do TJ é tribunal estadual. Se eles forem processar o TJ, vai para a Justiça Comum, Justiça o quê? E estadual. Beleza. Só que pode ser que você tenha um emprego público. Aí você volta para as aulas de RINZET. Já tiveram aqui direito ao trabalho? Pronto. Aí voltando para as aulas de RINZET, você estudou aqui a CLT. Estudando a CLT, os processos relacionados à CLT correm que tipo de justiça? Do trabalho. Então, se um empregado público ele é regido pela CLT, uma pessoa que trabalha na Renner, na Boticário, uma pessoa que trabalha no shopping, uma pessoa que trabalha na Caixa Econômica, Petrobras e Banco do Brasil, se é todo mundo CLT, todo mundo vai para a Justiça do Trabalho. Então, isso aqui é um ponto interessante e é bom que esse ponto aqui pode cair em direito administrativo, pode cair em processo civil e ainda pode cair em direito do trabalho. Então, tem vários assuntos que podem ser misturados em relação a essa parte daqui. Dessa tabela, alguma dúvida? Deixar só vocês focando enquanto eu já vou apagando ali uma parte do quadro. Tô com a música do gás na cabeça, tá um inferno. Eu gravo essas porcarias, essas músicas, eu fico lembrando delas, pelo menos por 24 horas. Aí a gente vai passando e agora, de fato, vamos entrar na Lei 8.112. Essa parte introdutória é uma parte que pode sim, sem dúvida nenhuma, cair no seu concurso e ainda é uma parte necessária para poder você entender toda a lei muito melhor. E iniciando, nós vamos saber primeiro a quem essa lei ela se aplica. Porque nós já analisamos o seguinte, ó, nós já fizemos isso daqui. Vou mostrar essa tabela de novo para poder voltar. Eu tenho aqui a administração direta e indireta. Já sabemos uma coisa, é todo mundo que faz concurso que vai ser regido pela Lei 8.112? Com certeza, quem é que não vai? Com certeza, de cara. O povo da CLT. Então, o povo da CLT está fora. Então, com certeza, empresas públicas, sociedades de economia mista, não vão ser regidos pela Lei 8.112. Esse povo está fora. E as fundações de direito privado também estão fora, porque elas vão ser regidas pela CLT. Só que, do resto, é todo mundo que vai ser regido pela Lei 8.112? Não. Porque a Lei 8.112 é uma lei que é feita para aquele que tem um cargo no setor o quê? Federal. Então, já está fora quem? Municípios, Distrito Federal e
estados. Esse povo daqui deve ter a sua lei própria. Por que que os alunos do TJ eles não estão aqui com vocês assistindo aula? Porque a Lei 8.112 não vai cair na prova deles. Vai cair a lei do Estado do Paraná, que eu não tenho ideia de qual é o número, mas tem um número, então é uma lei diferente da Lei 8.112. No Estado de Pernambuco é a Lei 6123. Então, cada estado, cada município vai ter a sua lei própria. Então, em outras palavras, essa Lei 8.112, ela vai se aplicar a quem? Ela vai se aplicar numa linguagem simples àquele que venha a possuir, um cargo federal. Se é um cargo federal, essa Lei 8.112 só pode se aplicar a quem? À União, a todo mundo que trabalhar na União, às autarquias federais e as fundações públicas de direito público federais. Então, é a esse povo que vai se aplicar a Lei 8.112. Então, não é toda pessoa que tem cargo que vai ser regido por essa lei. É só para quem tem um cargo no setor federal. Aí eu vou voltar lá para a minha tabela. Vou esconder e sair de novo. Vou ficar indo e voltando, vou ficar forte hoje. Então, aqui, ó, perceba que o artigo 1º, iniciando a Lei 8.112, vai dizer que essa lei institui o regime jurídico, que é o conjunto de normas dos servidores de quem? Da União, das autarquias e das fundações federais. Esse povo daí vai ser regido pela Lei 8.112, testando só o direito administrativo. Ele diz que a Lei 8.112 é usada para a União, autarquias, inclusive as em regime especial. Quem são as autarquias em regime especial? Agências reguladoras e agências executivas. Então, o pessoal da agência reguladora e agência executiva, sendo federal também vai ser regido pela Lei 8.112. Então, são essas as pessoas daqui. Só que, para os efeitos dessa lei, quem é que vai ser servidor? Servidor vai ser aquele que foi investido em um cargo público. Perceba, qual é o conceito mais abrangente? É o de servidor ou é o de agente público? Agente público. Porque agente público é todo mundo, entra até os mesários. Já quando eu falo em servidor para efeito da Lei 8.112, é só aquele que tenha um cargo público. Numa linguagem bem simples, o que é uma pessoa que foi legalmente investida no cargo? Qual a resposta? Eu estou esperando uma resposta errada para poder dar uma explicação. Porque geralmente quando eu pergunto assim, o que é uma pessoa que foi legalmente investida em um cargo público? Aí muita gente me diz assim, a pessoa que passou no concurso. Só que cuidado com isso daí. Pense em ser investida como entrou legalmente. Não pense em concurso. Uma pessoa que foi legalmente investida em um cargo público é uma pessoa que entrou naquele cargo de maneira lícita. Sabe por quê? Vou mudar de slide para poder mostrar para vocês por que é perigoso você dizer que é a pessoa que passou em um concurso. Veja a analogia aqui. Eu vou pular esse primeiro. Eu vou para cá, para o parágrafo único. Está dizendo aqui que os cargos públicos, eles vão ser acessíveis aos brasileiros, em provimento de caráter efetivo ou em comissão. Então, estão percebendo que tem dois tipos de cargo público? Tem cargo público efetivo e tem cargo público em comissão. Cargo público efetivo é quando você foi aprovado previamente em um quê? Concurso. Beleza. Já cargo em comissão, você para entrar passou previamente por um concurso? Não. Aqui existiu um quê? Escolha. E cargo em comissão, vocês aprendem que ele é de livre nomeação e de livre exoneração. Ou seja, chamo quem eu quiser, mas mande embora na hora que eu quiser. Depois eu chamo o que eu quiser, eu aprofundo. Mas chamo quem eu quiser, mas mande embora na hora que eu quiser. Eu vou voltar exatamente para onde eu estou. Só quero voltar um slide para você fazer a leitura. Eu nem vou mexer aqui, não vou apagar nada. Estão percebendo que quando eu disse que servidor é aquele que foi legalmente investido em cargo público, se você disser que é quem passou em concurso, sua resposta está incompleta? Porque não é só quem passou em concurso. Porque além do cargo efetivo, eu tenho um cargo em quê, hein? Comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração. Um nome chique que pode aparecer na sua prova. Livre exoneração é exoneração ad nutum.
Nome chique, em latim, o povo gosta, né? O que é ad nutum? É sem motivo e sem razão. Vamos imaginar o seguinte, vocês são meus assessores, têm um cargo em comissão. Posso exonerar vocês, sim ou não? A que momento? Qualquer momento. Por que razão? Qualquer razão. Então não precisa ter motivo, não precisa ter razão. Eu exonero por qualquer coisa que eu quiser. Então isso é uma exoneração o quê? Ad nutum, ou seja, uma exoneração livre. Você manda embora na hora que você quiser aquela pessoa. Então, inicialmente, o que a gente está vendo? Está vendo quem é que se aplica a Lei 8.112, que são aqueles que têm um cargo federal, ou seja, são aqueles que trabalham na União, autarquias federais, fundações públicas federais, e lembra que cargo pode tanto ser efetivo, que é aquele que você passou mediante concurso, como pode ser um cargo em comissão, que é aquele de livre nomeação e livre exoneração, ou seja, a exoneração ela é ad nutum. E o que é esse cargo? Aí eu vou subindo. Cargo vai ser um conjunto de atribuições. Deixa eu botar numa linguagem popular. Conjunto de atribuições é um conjunto de serviços. É porque essa linguagem aqui é muito mais popular. Minha mãe até hoje vira para mim e diz assim, que horas você larga de seu serviço, minha filha? Eu me sinto até um mestre de obra quando ela fala assim, né? Serviço é um negócio que até você fica mais suado assim. Mas o que ela está perguntando é que horas eu encerro as minhas atribuições, os meus afazeres. Mas numa linguagem popular é serviço. Por exemplo, quando você trabalhar agora, sei lá, no TRT, você vai ter vários serviços, só que seu serviço é sua atribuição. A atribuição é essa que pertence a um cargo. Cargo este que pode ser tanto efetivo que pode ser em comissão. Essa parte inicial, para saber a quem se aplica, o que é cargo, os dois tipos de cargo, beleza? Então, só a pergunta para desencargo de consciência. A Lei 8.112, então, só se aplica a quem passou em concurso? Não, se aplica tanto aos efetivos quanto se aplica aos comissionados. Aí a gente vai apagando para poder ir passando disso daqui. Aí aqui nós vamos analisar quais são os requisitos básicos para a investidura. Já sabemos que investidura é entrar, numa linguagem simples, em um cargo público. Quando ele fala aqui requisitos básicos, você vai entender como se fossem requisitos mínimos. São requisitos mínimos para eu poder ingressar naquele cargo. Aí vamos devagarzinho para poder a gente entender quais são os requisitos. Isso daí, vou até explicar uma coisa do material para vocês. Sempre que tiver o número do artigo, o artigo 5º, e não disser onde é porque é claro que é da Lei 8.112. Quando eu fizer uma analogia com outra lei, como eu fiz com a de improbidade, eu boto o número da lei, tá? Quando tiver só o artigo, é porque é da Lei 8.112. Aí aqui, primeiro de tudo, diz o artigo 5º da Lei 8.112 que um requisito básico é você ter uma nacionalidade brasileira. Só que a gente já tem que fazer uma observação. Necessariamente, eu só posso ter um cargo no país se minha nacionalidade for brasileira? Não. Porque quando você pega o artigo 37 lá da Constituição, quando você pega a própria Constituição Federal, diz que os cargos são acessíveis aos brasileiros, mas também aos estrangeiros. Brasileiros e estrangeiros na forma da lei. Então pode ser que uma pessoa, quando eu falo estrangeiro, muita gente me pergunta assim, esse estrangeiro foi naturalizado? Se ele foi naturalizado, ele não é mais o quê? Estrangeiro, concorda? Então, quando eu falo estrangeiro, é aquela pessoa que é colombiana, continua sendo colombiana, mas tem um cargo no Brasil. Sabe onde é muito comum de você analisar isso daí? Em Universidade Federal. Em várias universidades federais, eu tenho professores trabalhando que preservam a sua nacionalidade estrangeira. Então, é professor da França, professor da Itália, geralmente esses não vêm muito para cá, não. Professor da Venezuela, professor da Colômbia, deixa eu botar um negócio mais realista, né? Argentina, Paraguai. Então, eles têm outra nacionalidade, só que eles têm um cargo no país. Agora, cuidado, é qualquer cargo que um estrangeiro pode ter? Não, porque essa autorização tem que estar em lei. E a própria Lei 8.112, porque é claro que eu não vou ver todos os artigos com vocês, porque senão a gente ia ficar aqui até o São João. Então, em São João já estou lá comendo milho em Recife, né? Então, lá na Lei 8.112, diz que para as universidades federais vão ser admitidas o quê? Estrangeiros. Então, quando ele fala nacionalidade brasileira, lembre que não necessariamente para todo cargo eu sou aceito brasileiro, porque alguns estrangeiros também podem assumir na forma da lei, como, por exemplo, no caso das universidades federais. Agora, quando ele fala aqui em nacionalidade brasileira,
pode ser tanto brasileiro nato quanto brasileiro naturalizado. Tanto brasileiro nato quanto brasileiro naturalizado. Eu, por exemplo, sou francesa, mas eu consegui me naturalizar brasileira. Posso fazer? Sou não, sou recifense mesmo, né? Pô, já tá olhando pra mim assim, não tem cara, né? Não, sou olindense, na verdade, né? Então, numa situação dessa, eu sou francesa, só no exemplo. Então, eu sou francesa, vim pro Brasil e fiz a minha naturalização. Quando eu me naturalizei, posso concorrer com vocês ao TRE, o TRF e o TRT, sim ou não? Posso, porque agora eu não sou mais estrangeira, eu sou brasileira naturalizada. Mas posso concorrer a qualquer tipo de cargo? Aí cuidado que não, que aí eu vou misturar com constitucional. Quando ele fala que requisito básico é nacionalidade brasileira, eu só quero que você lembre de uma observação que alguns cargos eles só podem ser preenchidos por brasileiro nato. Onde é que você encontra isso daqui? Artigo, se eu não me engano, se eu não estou errada, artigo 13 da Constituição Federal, que são aqueles cargos privativos de brasileiro nato, como, por exemplo, presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara, que você até decora, acho que mp3.com, não tem um negócio desse da sigla? Eu me lembro da sigla até hoje, mp3.com, para poder decorar. Então, alguns cargos são só para brasileiro nato. Agora, o restante pode ser para nato ou pode ser para naturalizado. Tranquilo esse ponto 1 daqui, essa observação? Vou baixando. Um outro requisito é que você tem que estar com o gozo dos seus direitos políticos. Numa linguagem simples, o que é estar no gozo dos direitos políticos? Numa linguagem simples. Pode votar e pode ser o quê? Votado. Então, olha o raciocínio. Vou misturar com constitucional e com improbidade. Pode no Brasil existir a cassação de direitos políticos? Cassação. Não. Mas suspensão pode? Pode. Quando você for estudar a lei de improbidade administrativa, você vai ver que uma pessoa que é condenada por improbidade, ela pode vir a ter seus direitos políticos suspensos, em grau máximo até por 10 anos, que é quando a pessoa praticou atos de enriquecimento ilícito. Durante essa suspensão dos direitos políticos dela, ela não pode vir a concorrer a nenhum concurso, porque ela não está em gozo dos seus direitos políticos. Esse é o raciocínio lógico. Lembra que eu não posso cassar, mas eu posso suspender por um tempo, como, por exemplo, na lei de improbidade. Outro requisito é quitação com obrigações militares e eleitorais. Essas militares são muito mais aqui para os meninos, né? Aquele serviço militar obrigatório e obrigação eleitoral para todo mundo, que é aquela obrigação de votar ou de pelo menos você fazer a justificação de por que não votou. Então já temos aqui vários requisitos: nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com obrigações militares e eleitorais. O ponto 4 vai ter uma coisa interessante para eu poder falar. Aqui está dizendo que eu tenho que ter nível de escolaridade exigido para o cargo. Só que esse nível de escolaridade, já antecipando uma súmula que vai estar no seu material, você tem que preencher esse requisito em que momento? É quando o concurso abre? Na nomeação? Na data de quê? Da posse. Eu me lembro até hoje que quando eu me formei, faz tempo isso, mas quando eu me formei, teve concurso do TJ, não vou entregar a idade não, mas teve concurso do TJ lá. E, logicamente, todo mundo que estava na universidade podia fazer para técnico, porque todo mundo já tinha nível médio. Só que ninguém ali ainda tinha nível superior, beleza. E eu me lembro que teve uma menina que fez o concurso TJ, ela era, se eu não me engano, estava começando o 9º período e ela passou para analista. Só que para ser analista ela precisava ser formada em Direito. Ela passou e passou dentro das vagas ainda, miserável, né? Uma pessoa dessa, você olha para ela e já nem faz mais amizade, né? Você vê que não está no nível, já acaba a amizade com a pessoa dessa. Aí pegou a menina, passou, só que ela ainda não era formada. E eu me lembro dessa menina correndo doida, pagando 16 cadeiras na universidade para se formar. Ela podia até chegar a ser nomeada antes disso, poderia, mas ela precisaria dos requisitos para a data de quê? Da posse. Então, isso daí nós vamos anotar, você vai ter esse material, vai ter isso no seu material. Isso daqui está na súmula, está no seu material, 266 do STJ, eu vou mostrar ela depois. Ela não está agora não, mas ela está por aí, por dentro, em algum canto. Então, súmula 266 do STJ, ela vai dizer que todos esses requisitos daqui, eles são exigidos para a data da posse. Não é na data da sua nomeação, é na data da sua posse. Aí, caminhando, vai ter outra coisa interessante para eu falar. Essa linha daqui, eu acho que você olhando, você não dá nem atenção a ela. Qual é a idade mínima para você ter um cargo no setor federal, aqui na Lei 8.112? Idade de 18 anos. Então, a idade mínima é de
18 anos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês e você me responda com o que você achar de verdade. Uma pessoa com 17 anos, ela pode assinar um termo de posse? Me responda com o que você acha. Aqui não está escrito 18 anos? Só que deixa eu contar um caso de uma decisão do STJ. Puxar aqui uma decisão do STJ. Eu vou puxar, vou contar a história e depois você encaixa aqui. Lá no STJ teve uma decisão, acho que se eu não me engano foi finzinho do ano passado, que teve uma moça que com 17 anos, 17, ou seja, ela ainda não tinha 18 anos, ela já era emancipada. Direito civil cai em alguns, né, tribunais aqui para vocês. Mas emancipação, numa linguagem simples, antecipação da capacidade. Eu ainda não tenho 18 anos, mas para o direito civil eu sou capaz. Beleza. Então a menina tinha 17 anos, isso foi um caso real da decisão do STJ. Ela era emancipada e ela passou no concurso para auxiliar de biblioteca e foi chamada para assinar o termo de posse ainda com 17 anos. Ela tinha coisa de 17 anos e 8 meses, alguma coisa assim. Se você for responder pela lei, essa menina pode assinar o termo da posse? Não. Mas o que o STJ disse? O STJ disse que o cargo de auxiliar de biblioteca é completamente compatível com a pessoa daquela idade e muito mais ainda por ela ser o quê? Emancipada. O STJ garantiu o direito que ela assinasse o termo da posse antes dos 18 anos. Isso está escrito na lei? Não, isso é jurisprudência. Mas pode cair na sua prova? Pode. Então veja a diferença de questões de prova. Perguntou seco, idade mínima, sem pestanejar. Quanto é? 18 secamente. Agora imagina que vem contando a história, vem dizendo assim, Maria, 17 anos e 10 meses, já emancipada de maneira voluntária pelos seus pais, fez há 2 anos atrás um concurso público para o cargo de auxiliar de coisa nenhuma, lá qualquer coisa, e foi nomeada ainda com 17 anos e chamada para assinar o termo da posse, faltando 2 meses para poder completar sua maioridade civil dos 18 anos. Na visão dos tribunais superiores, pode ser que ela assine o termo da posse, sim ou não? Pode. Você vai perceber se ele quiser isso, porque ele vai ter que contar a história. Porque se ele não contar a história, ele quer o seco. E o seco é que você só pode ter a partir dos 18 anos. Mas eu achei isso uma decisão super interessante para poder vir a ser pedida em concursos por aí. O povo erra que escorrega. Isso daqui você erra dizendo que questão ridícula, a lei disse que era só 18. Mas esqueceu que o STJ abriu algumas exceções. Beleza até esse ponto aqui? E o último requisito é a aptidão física, e eu quero chamar a atenção para isso daqui, aptidão mental, aptidão física e aptidão mental. No caso do concurso de vocês, glória ao Pai Senhor, não tem teste físico, né? Ontem eu estava dando aula pro povo da polícia, que o povo da polícia chega a me dar um dó, rapaz. O povo tem que estudar que são condenados, aí vai correndo para casa, aí vê um alagamento, aí nada no alagamento, aí pula, aí salta, aí faz abdominal, aí é rambo, é o cacete a quatro, é muito difícil esse concurso da polícia, né? Mas vocês estão mais tranquilos, vocês podem, né, só estudar e tudo. Tô engordando, tem nada não, depois faz lipo, não é isso, dane-se, né? Foca em passar, depois gasta dinheiro, passa a faca em metade, né? Dane-se, o que importa é passar. Você prefere ser o quê? Linda e não nomeada ou horrorosa e gorda e nomeada? Horrorosa e gorda e nomeada, né? Depois dá um jeito, é muito melhor. Então, no caso de vocês, não tem teste de aptidão física. Mas pode ser que em algum tipo de cargo venha a ter um teste de aptidão o quê? Mental. O povo da polícia também tem isso. Coitado, tem tudo isso daqui. Só que nesse caso da aptidão mental, você tem que analisar uma súmula que é vinculante. Se é súmula vinculante, é claro que é de quem, pessoal? STF, só o Supremo Tribunal Federal é que pode fazer súmulas vinculantes. Aí olha o que ele diz em relação a essa parte da aptidão mental. Está dizendo que só por lei se pode se sujeitar a exame psicotécnico o candidato a um cargo público. Olha o exemplo lógico. Para o concurso do TRF, tem previsão de psicotécnico? Não, você pode olhar os tribunais, não tem, devia ter, viu? Porque é cada lapa de doido que às vezes passa, mas não tem, não. Então, de vez em quando você vê, um surtado lá dentro trabalhando. Então, tá gravando, né? Eu sei dizer, eu esqueço às vezes da câmera, eu vou pensando, vou falando, mas que tem uma lapa de doido, tem. Tem um lá no tribunal em Recife, que eu lembro dele até hoje, ele vai de meia, sandália, a sandália na meia, ele vai de bermuda e ele anda assim, ó. Se uma pessoa dessa pode ter um juízo normal, não tem, né? Foi só para desabafar, né? Eu olho para aquilo e digo, meu Deus do céu. E eu aqui tenho que trabalhar de salto, porque se eu vier na minha altura, ninguém acha que eu sou a professora. Tem que vir de salto, porque né, a pessoa com 1,55 m tem que pelo menos a câmera enxergar, porque senão eu ia escrever daqui para baixo, né, no quadro. Então,
Numa situação dessa daí, os tribunais em geral, eles não têm psicotécnico. Agora vamos imaginar que eu quero começar a instituir psicotécnico para TRE, TRF, TRT. O que vai ter que ser feito? Não basta ter no edital. Vai ter que existir uma previsão em quê? Em lei. Dizendo a partir de hoje, esta lei autoriza a existir exames psicotécnicos para as carreiras de tribunais. Beleza. Mas sem existir a lei, pode simplesmente vir o edital de um concurso de vocês e, pô, instituir o psicotécnico? Não, porque esse é ferir o princípio da legalidade, então só por lei se pode se sujeitar. E vou além, nesse caso do psicotécnico, o STJ, estou puxando agora outro, o STJ diz que o psicotécnico ele deve ser feito com critérios objetivos já definidos no edital. Critérios objetivos já definidos no... Eu espirrei na bolinha, o povo de casa... Obrigada, eu tenho um monte de gente dizendo saúde agora de casa. Espirrei bem pra vírus. Troca a bolinha pro próximo professor. Então, tem critérios objetivos definidos no edital. É um plano valer instância psicotécnico. Ele precisa estar na lei e estar no edital? Na lei e no edital. Porque se o edital ele não prevê, é porque ele simplesmente, para aquele tipo de concurso, ele abdicou daquela possibilidade da lei. Então, ele vai estar na lei e também vai ter a previsão no edital, nos dois. Tem que estar nos dois para valer. Nos dois. Não basta só na lei. Aí, no edital vem prevendo também. Aí, aqui, o que o STJ disse em relação aos critérios objetivos definidos no edital? Numa linguagem muito simples, vamos fazer uma diferença de critério objetivo e subjetivo. Sou segurança aqui de uma boate, tem uma boate mega. Isso aqui é Jurerê Internacional, atrás de mim. Conhecem? Depressivo, aquele lugar. Você se sente feia e pobre o resto da sua vida. Você vai passar no concurso... Você vai fazer lipo, mas você continua feia e pobre, né? É um lugar dos infernos, aquele lugar. Não me curei ainda de ir naquele lugar. Então, tô aqui na festa só dos VIPs, Jurerê Internacional, sou a segurança da boate. Tá segura pra caralho. Então, sou a segurança da boate. Aí me deram aqui a lista. Pô, tá a lista na minha mão. E o dono disse, só entra quem tá na lista. Tá na lista, entra, não tá, não entra. Tá na lista, entra. Estão percebendo que aqui é um trabalho de uma máquina? O meu julgamento de entrada é subjetivo ou objetivo? Completamente objetivo. Agora, se o dono da boate disse para mim assim, deixa entrar quem você achar interessante. Agora, meu critério de julgamento já vai ser completamente o quê? Subjetivo. Concorda que isso é arriscado? Porque o que é interessante para mim pode não ser para ele. Com certeza as pessoas que eu vou botar lá dentro, ele não vai gostar muito das pessoas que eu vou colocar, né? Então vamos botar uns estudantes para discutir administrativo, ele não vai gostar do povo que eu vou botar lá dentro. Então é perigoso o critério subjetivo, porque fica muito de cada pessoa. Então imagina o raciocínio lógico, onde eu quero chegar. Poderia o edital só dizer assim, vai ter psicotécnico. Aí o psicotécnico era feito por um psicólogo que simplesmente ia ter entrevista com cada um de vocês e o psicólogo ia dizer se você era doida ou não. Estão percebendo o raciocínio? Aí eu olhei para ela e disse, não, doida não vai não. Você normal, você vai, você normal, doida. Não vai, não é isso, pronto. Então, estão percebendo que isso é um risco para a sociedade? É por isso que o STJ disse que o psicotécnico ele tem critérios objetivos. Eu vou avaliar o quê? Eu vou avaliar a sua capacidade de iniciativa, eu vou avaliar a sua rapidez, a possibilidade de você sair de uma situação de crise. É por isso que tem os testezinhos já padronizados nesse psicotécnico. Porque o critério ele tem que ser do tipo o quê? Objetivo. Mais uma decisão aqui do STJ que pode ser que apareça na sua prova. Até esse ponto daqui das disposições gerais, alguma dúvida? Passando mais. Passando mais. Vocês lembram que eu disse que aqueles eram requisitos mínimos? Ou seja, podem existir outros requisitos. Pode ser que existam outros requisitos para aquele cargo. Aquilo ali é requisito mínimo. Só que aí eu já vou puxar aqui para a gente ver uma súmula, que é a súmula 683 do STF. Perceba, olha o que ele está dizendo, depois eu explico. O limite de idade para inscrição em um concurso só se legitima
quando possa vir a ser justificado em virtude das atribuições do cargo. Vou até aproveitar isso daqui para poder conversar uma coisa com vocês. Qual é o limite máximo para você trabalhar em um cargo efetivo? Estão percebendo que virou uma crise isso daí? Porque se eu estava dando aula aqui há 2 anos atrás, era um coro, 70 anos, não era mais ou menos assim? Só que ano passado, eu estou desfocada ainda de que ano eu estou, mas acho que foi ano passado, a Constituição teve uma alteração e disse que a aposentadoria compulsória, que muita gente chama de expulsória, que é literalmente isso que está acontecendo com você está sendo gentilmente expulso. A aposentadoria compulsória, ela acontece aos 70 anos ou aos 75 anos, a depender de uma lei complementar. E essa lei complementar, ela foi feita e a aposentadoria compulsória hoje, ela passou a ser de quanto tempo? 75 anos. Então, cuidado que na Lei 8.112 ainda está escrito 70. Mas na hierarquia, Lei 8.112, Constituição, quem é que vale mais? Constituição. Então, está escrito 70. Se perguntar o texto da lei, 70. Mas saiba que hoje a aposentadoria compulsória, ela passou aos 75 anos. Vamos lá. Trabalhar no TRE. Tu concorda que uma pessoa com 18 anos consegue trabalhar no TRE? E uma pessoa com 70, 72 consegue, sim ou não? Veja bem, eu não estou dizendo que ela quer trabalhar, que ela gosta de trabalhar, mas é impossível possível ela fazer aquela atividade. Possível. Minha gente ficar sentadinho, olhando o computador, vendo a revistinha da Natura e da Avon. Um dia, se eu pensar em fazer concurso, eu vou ser bloqueada antes de entrar. Então, aquele trabalho, concorda que uma pessoa muito jovem ou uma pessoa mais idosa consegue desempenhar? Então, poderia vir o edital do TRE dizendo que só pode se inscrever quem tem até 40 anos? Pode isso? Isso fere a isonomia? Fere. Isso fere a liberdade de eu competir àquele concurso. Agora, na carreira das Forças Armadas, por exemplo, para você fazer parte do exército, do comando, da batalha, pode ser que eles coloquem um limite máximo, sim ou não? Sim, porque se você tem uma idade mais avançada, você não consegue desempenhar aquelas atribuições. Ou seja, de início, posso colocar a idade máxima para concurso? Tirando a compulsória, né? Logicamente, abaixo da compulsória. Não. Agora, se for justificado pelas atribuições do cargo, pode ser que exista uma limitação, sim ou não? Então, outros requisitos podem ser feitos, mas podem ser feitos se forem justificados. Não pode o edital simplesmente ficar embarreirando todo mundo e dizendo, ó, você não vai fazer isso porque você já está muito velho, você não vai fazer isso porque você é mulher. Um outro exemplo, posso eu dizer que no TRF só vai concorrer mulher? Tarado, doida, uma pessoa que faz isso. Então a vaga pode ser até que ela venha a ser preenchida todas por mulher, desde que todas passem nas primeiras colocações. Então o concurso público, quando abre, ele abre tanto para homens quanto ele abre para quê? Mulheres. Mas a depender do concurso, pode ser que eu abra a vaga só para homem ou só para mulher? Pode. Vou dar um exemplo. Imagina que isso daqui é uma penitenciária masculina. E eu tô querendo uma pessoa para ser o agente penitenciário que vai tratar diretamente com todos os presos homens e vai fazer aquela parte de segurança. Pode ser que, a depender do caso, eu exija que a vaga seja preenchida por um homem, sim ou não? É perigoso colocar uma mulher. Então imagina uma mulher sozinha, uma mulher ainda do meu tamanho, uma mulher sozinha, cuidando daqueles presos tudinho. Você sabe que preso hoje como é que tá, né? Então cuidando daqueles presos tudinho. Não dá. Então pode ser que, a depender do cargo, eu exija só para homem ou só para mulher, desde que isso venha a ser devidamente justificado, mais uma súmula que pode cair na sua prova. Vou andando um pouco mais. Já é 8 horas? Meu remédio. É 8 e quanto que eu já passei? Oxi, mas faz efeito. Ai, meu Deus. Ah, quem foi para avisar? Foi. Eu não entendi. Aí quando eu não entendo, eu faço cara de paisagem. Tu percebe? Toda vez que vocês falarem alguma coisa comigo, eu falei, não entendi cacete nenhum. Obrigada. Mas vai fazer efeito. Eu tenho fé. Aí vamos andando mais ainda nas disposições gerais. Aqui nas disposições gerais, aí o artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 8.112, logicamente, institui uma reserva de vagas para pessoas portadoras de deficiência. O que a lei diz? Que até 20% das vagas vão ser reservadas para o portador de deficiência. Eu tenho basicamente que certeza que vocês concordam com isso, né? Aí você diz, não, eu já vi gente dizendo assim, mas diminui minha vaga. Mas imagine o seguinte, estudar para concurso já é difícil.
é muito difícil para todos. Imagina, por exemplo, uma pessoa que não enxerga. Eu me lembro até hoje uma vez que a turma mais difícil que eu peguei na minha vida foi uma turma em que ela era enorme, só que na primeira cadeira aqui tinha um deficiente visual e aqui tinha um deficiente auditivo. Eu, Ana Cláudia, não sabia como me portar. Eles eram inteligentíssimos. Quem não sabia como dar a aula era eu no momento. Porque eu desenho muito. Quem já fez o curso regular, eu faço muito desenho. E eu ficava toda hora pensando, ai meu Deus, ele não tá vendo, ele não tá vendo. Aí eu ficava tentando ler o desenho, falar o que eu estava fazendo. E eu falo muito rápido, deu para perceber. Aí eu dizia, meu Deus, ele não vai entender o que eu tô falando. Aí eu fiquei desesperada naquela turma por não estar preparada. Então, se eu não reservo vagas, até pela dificuldade daquela pessoa receber o conhecimento, fica mais difícil. Isso daí é para garantir a tal da igualdade material. Vou tratar os iguais de maneira igual e os desiguais na medida da sua desigualdade. Com isso daí eu concordo plenamente e só anote uns percentuais que o STJ disse o seguinte, ó, aqui não está dizendo que é até 20%, mas o que ele disse? Que no mínimo deve ser reservado 5%, e no máximo deve ser reservado 20%. Então fica entre 5 e 20. Eu tenho medo dessa parte porque eu não sei fazer conta, mas vamos tentar. Tem 2 vagas no concurso, 2. Vai ter reserva de vagas para deficiente? Não, porque é a única conta que eu consigo. Não, por quê? Porque se tem 2 vagas e eu reservo uma, a reserva seria de 50%. Passou do máximo. Agora, se tem 5 vagas, deve existir a reserva de vagas, sim ou não? Sim, porque se eu reservar uma vaga, eu estou dentro do percentual máximo, que é o percentual de 20%. Com isso daqui, eu tenho certeza que vocês concordam. Agora, uma lei muito polêmica que eu quis trazer para vocês é a Lei 12.990 de 2014, que ela faz uma reserva de vagas em relação à cor da pessoa. Ela diz que fica reservada aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos federais, que essa lei vai para concurso público federal. Perceberam que ela não disse que era até 20%? Aqui a reserva é de 20%. Isso aqui é uma outra lei, mas eu quis colocar porque vai que cai. Isso aqui pode cair também de maneira geral em administrativo. Então isso daqui é para poder, na visão do Supremo Tribunal Federal, garantir também a igualdade material. Isso daqui é para buscar a igualdade material. Disse o Supremo Tribunal Federal que isso daqui é uma discriminação positiva. Discriminação positiva. Vamos filosofar um pouco. Eu tenho medo até de falar nisso, porque querendo ou não, você entra em alguns assuntos que são arriscados. Mas vamos pensar de maneira seca, sem ser partidária nem nada. Dizer que eu vou reservar 20% das vagas para negros, e ele fala pardos também. Pardos é um negócio complicado, porque, por exemplo, aqui no Sul eu vejo pessoas brancas, aqui eu tô vendo pessoas brancas. Lá em Recife, todo mundo é pardo, meu amigo. Eu mesmo me acho morena jambo. Então, eu tô bronzeada que eu fui pra praia. Então, né? Então, todo mundo é pardo. Eu fico assim, e quando é que você é negro? Quando é que você é pardo? Vamos fazer o exame da sua cor? Não, é autodeclaração. Você se autodeclara ser negro ou ser pardo. Eu, Ana Cláudia, acho que eu sou parda. Agora, se eu me declarar como parda e eu descobrirem depois que essa declaração foi falsa, eu posso vir a receber alguma punição e se eu fui nomeada, a minha nomeação, ela ser o quê? Anulada. E eu saio daquele concurso. Mas perceba que quando essa lei diz 20% das vagas, por exemplo, é para negros, é uma lei discriminatória, sim ou não? Não vamos falar de partido. Pensa assim, dizer que 20%, vou fazer analogia, vou reservar vagas para deficientes. Concordam que a dificuldade deles é muito o quê? Maior. Agora, reservar 20% das vagas para negros, se você olhar secamente, é uma discriminação. É como se eu estivesse dizendo que o negro ele não tem a mesma capacidade de quem? Do branco. Mas aí o que o Supremo disse? Que é uma discriminação positiva. Por que positiva? Eu não estou dizendo que o negro é menos ou mais inteligente que o branco. Eu estou dizendo que o negro sofreu um passado histórico de repúdio, né, daqueles atos todos de escravidão, e isso fez com que ele não conseguisse galgar um espaço maior na sociedade. Então, para poder compensar isso, foi reservada as vagas aqui para negros e para pardos. Isso daí é aceito pelo Supremo? É, tanto é que o concurso de vocês vai ter reserva de vagas. Então, o Supremo Tribunal Federal diz que isso é para garantir a igualdade material, que é uma discriminação do tipo positiva. Então, só para poder a gente falar do termo que pode cair na prova. Só que essa lei é eterna? Não, ela tem um prazo, viu? É uma lei temporária. Ela vai durar o prazo de
10 anos. Ela é de junho de 2014, acho que é junho ou julho, junho de 2014, então ela dura até junho de 2024. Então é uma lei temporária que ela vai durar por 10 anos para ver se eu consigo alcançar a tal da igualdade material. Dúvida? Nada? Calor? Ah, eu tô surdinha. Vou apagar aqui pra gente andar. Andando mais, antes de entrar agora em provimentos, vamos falar das regras de concurso público que se encontram na Lei 8.112. Vamos lá, a vida de vocês, concurso. Eu estou na Lei 8.112. Aqui eu trouxe um artigo da Constituição que ele diz assim, ó, a investidura, já sabemos que investidura é entrar, a investidura em um cargo ou em um emprego público depende de prévia aprovação em um concurso público. Isso aqui vocês já estão cansados de saber, não tem nenhuma novidade. Aí esse concurso público, ele pode ser de quê? De provas e títulos. Já vi várias questões de prova e até uma questão besta, perguntando se aquele concurso pode ser só de títulos. Pode ser só de títulos? Tem o pós-doutorado, tô entrando, hein? Pode? Não, não existe concurso só de título. Ou é só de prova, que é o caso de vocês, ou é, por exemplo, provas e títulos, como é, por exemplo, o concurso para ser professor da federal, da universidade, que você, além de fazer da prova, tem que ter pelo menos um mestrado. Então, o concurso é de provas ou é de provas e títulos. Mas todo mundo que tiver cargo, necessariamente vai ter que ser aprovado previamente em um concurso? Não. Que ele diz, ressalvados cargos em quem? Comissão. Que cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. Até aqui, nenhuma novidade, esse artigo vocês já conhecem de cor e salteado, não tem nada de novo para vocês. Só que vamos trabalhando ainda com esse concurso público com alguns tópicos em relação a essa matéria. Tem algumas questões que são boas para poder cair na sua prova em relação a esse daqui. Então, esse artigo 37.2, vocês já estão mais do que acostumados com eles. Aí o artigo 12 da Lei 8.112 vai falar algo que é repetição da Constituição, que está dizendo que a validade do concurso é de quanto tempo? Até, lembra sempre do até 2 anos. Posso prorrogar? Posso. Quanto tempo? Igual período. Se o concurso teve a validade de 2 anos e for ser prorrogado, ele vai ser prorrogado por mais o quê? 2 anos. Se o concurso teve a validade, eu vi uma vez um concurso com validade de 3 meses. Se o concurso botou a validade de 3 meses, se for prorrogado, é por mais o quê? 3 meses. Então, é sempre por igual período. Isso aqui é igual à Constituição. O que eu quero chamar a atenção é para esse parágrafo 2º. Ele diz que não vai se abrir um novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Para poder ficar mais fácil a visualização, vamos imaginar o seguinte raciocínio lógico. Vamos imaginar que eu tenho aqui, vou chamar de concurso 1. Concurso 1. Aí esse concurso 1 tem aqui um prazo de validade. Digamos que ele colocou um prazo de validade de 2 anos e ele prorrogou por mais 2 anos. Então aqui, 2 anos. Aí digamos que ele prorrogou por mais 2 anos. Uma coisa que eu já quero chamar a atenção. Essa prorrogação é ato vinculado ou é ato discricionário? Discricionário. Ou seja, o poder público tem a liberdade de escolher se a prorrogação é conveniente e é oportuna. Ou seja, ele prorroga se ele quiser. Aí digamos que está aqui, ó, está quase acabando o prazo de validade do concurso. Quase acabando. Está faltando um tempinho. Se você pegar aqui a lei 8.112 de 90, posso abrir um novo concurso ou não posso? Não se pode, não pode abrir um novo concurso. Logicamente, se tiver gente ainda aprovado para ser chamado, porque se não tem mais ninguém, né, não tem mais o que esperar para poder acabar com aquela validade do concurso. Só que cuidado que isso é a Lei 8.112. Porque se você pegar o texto da Constituição Federal, o que a Constituição Federal ela vai dizer? Vai dizer outra coisa. Vai dizer que se pode abrir um novo concurso. Se pode abrir um novo concurso, mas a prioridade das nomeações vai ser dos aprovados do concurso
anterior. Veja que são coisas diferentes. Ai, meu Deus. Pronto. Veja que são coisas diferentes. Perceba. Estava faltando aqui 6 meses para acabar o prazo de validade do concurso 1. Pela Lei 8.112, posso já ir fazendo os procedimentos para abrir um novo concurso? Não, não posso fazer nada. Eu tenho que esperar acabar o prazo de validade. Mas pela Constituição, já posso abrir um novo concurso, sim ou não? Posso. Aí digamos que o concurso foi aberto e já tem lá a ordem de classificação, o concurso já foi homologado. Tem uma pessoa que está aqui classificada na posição 500 e a pessoa do concurso novo está classificada em primeiro lugar. Se a administração for chamar alguém, vai chamar o primeiro do novo concurso ou o 500 do concurso anterior? 500 do concurso anterior. Isso daqui é para atingir um princípio que vocês estudaram lá no LIMP, que é o princípio de quê? Da eficiência. Um raciocínio... esqueci que sona. Um raciocínio é o seguinte, ó. Perceba. Vários concursos, principalmente, isso acontece geralmente mais em TJ. Não sei se vocês vão fazer também um TJ daqui, mas vocês fariam tudo, né? Isso tudo que é ter faz. Então o TJ, ele não chama muita gente? Então ele sempre está chamando muita gente. Concorda que se eu esperar acabar a validade inteira do anterior para poder começar o procedimento do novo concurso, eu vou ficar com um buraco muito grande de tempo sem ter gente para nomear? Então, às vezes, o que é melhor? Antes de acabar a validade, eu já começo o concurso. Se acabar, lá também não aconteceu, começa o concurso. Se a validade do concurso ainda não tiver acabado e eu já tiver acabado o novo concurso, eu continuo chamando o povo do concurso anterior. Quando acabar a validade desse, aí eu começo a chamar o povo do novo concurso. Isso traz mais agilidade, sim ou não? Em virtude do princípio da eficiência. Você hoje, na prática, deve adotar o que está na lei ou na Constituição? Na Constituição, logicamente. Agora, se perguntar texto de lei, mais uma vez, texto de lei é não posso abrir um novo concurso segundo a Lei 8.112. Isso é aplicado? Não, porque hoje aplicado é o que se tem na Constituição Federal e não na legislação. Aí aqui em relação ao concurso público ainda, eu vou falar de vários microtópicos. Dentro aqui desses microtópicos vai ter um ponto interessante para vocês. Veja só, é bom que pode cair em vários assuntos de administrativo isso daqui. Primeiro de tudo, o concurso público... Deixa eu só ver se está na ordem certinha. Pronto. Primeiro de tudo, eu já quero ver a súmula vinculante número 43 do STF. O que essa súmula vinculante ela vem dizendo? Vem dizendo que é inconstitucional a forma de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em um concurso público para um cargo que não integra a carreira no qual foi anteriormente investido. É claro que o Supremo ele não deixou expresso, mas é claro que ele está falando de cargo efetivo. Se eu quero entrar em cargo efetivo, é inconstitucional a modalidade de provimento. Numa linguagem simples, o que é provimento, pessoal? Preenchimento, entrar, preencher o cargo. Então é inconstitucional fazer uma modalidade de provimento sem um concurso, sem o servidor ter sido previamente aprovado em um concurso público. Isso é o que está na súmula vinculante número 43 do STF. Até porque esse concurso público, ele tem que garantir alguns princípios. Me diga 2 princípios que necessariamente o concurso público atinge diretamente do LIMP. Impessoalidade, porque eu não vou chamar quem eu quero para aquela vaga. Eu vou chamar os melhores candidatos. Poderíamos colocar um outro. Qual? Moralidade. Eu escutei um aqui que eu já vou explicar. Moralidade. Porque pensa comigo o seguinte, concurso público eu sei que atreve estudar, né? Você tem a sensação que todo mundo está passando, a vida está passando, você está aqui, né, estudando. Mas depois você que vai estar passeando e o povo vai estar no mesmo canto, né, parado. Então, no concurso público, dê graças a Deus existir. Porque se não existisse concurso público, você que não é parente ou amigo de alguém importante, entendeu? Importante, né? Ia ser chamado? Menino, botar seu currículo na Renner, porque você pra lá não ia não. Tem Renner aqui, não tem? Então, não botasse lá na Renner, na Boticária, qualquer coisa, você não ia ser chamado. Você só ia ser chamado se tivesse algum apadrinhamento. Então, se não tem concurso, eu só ia chamar quem eu quero. Isso fere a impessoalidade. E é honesto só chamar uma pessoa porque ela é minha amiga? Não. Então, isso daí feriria também ao quê?
Moralidade. Aí muita gente me fala assim, princípio da eficiência também para o concurso. É claro que o concurso ele busca uma eficiência maior, mas não necessariamente eu venho aferir o princípio da eficiência. Olha o raciocínio. Se o juiz coloca o filho dele como assessor, está ferindo a impessoalidade? Está ferindo a moralidade? Está ferindo a eficiência? Não sei. Sabe por quê? A gente tem muito preconceito, diz, só tá ali porque é filho do juiz e não deve fazer nada, não sei. Mas às vezes o menino, ele é todo certinho. O menino trabalha, é um assessor do caramba, faz tudo certinho. Tô ferindo a eficiência? Não. Mas tô ferindo a impessoalidade? É o quê? Moralidade. Então, necessariamente, esses são os princípios que sempre são feridos. Quando eu falo na eficiência, eu tenho que analisar cada caso concreto. E em relação a esse tópico daqui, é fundamental que você conheça da súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. Já estudaram essa súmula, não foi? Deve ter sido na primeira aula de administrativa ou na segunda aula, alguma coisa assim. Aqui a súmula vinculante número 13 fala na nomeação de cônjuge, companheiro ou parentes até o 3º grau para cargo em comissão ou função de confiança. Diz que essa nomeação viola a Constituição Federal. Essa súmula vinculante é muito conhecida como súmula do nepotismo. Nepotismo é nomear parentes para cargos em comissão e para funções de confiança. Nepotismo no Brasil é permitido ou proibido? Proibido, porque viola os princípios, por exemplo, da impessoalidade e o princípio da moralidade. Por isso que vem a ser proibido. Vou já colocar um nome aqui, mas depois eu explico. É tanto proibido o nepotismo direto, quanto vem a ser proibido o nepotismo no tipo cruzado. Eu só quero chamar a atenção para uma coisa. Eu acho que vocês já viram isso administrativo, mas eu vou reforçar porque isso está caindo bastante em prova. Obrigada. Eu acho que eu tenho alergia a trabalhar. Toda vez que eu começo a trabalhar, eu começo a espirrar, dá dor de garganta. Deve ser alguma coisa assim. Todas as aulas do Focus eu tô espirrando, eu tô tossindo, eu tô tomando remédio, todas gravadas. Quando não é outra coisa, que eu não vou contar as outras coisas. Uma vez que eu peguei uma infecção, já tô contando, não é isso? Tive que sair no meio da aula. Vocês entenderam, né? Então, aqui, nessa súmula vinculante, fala em parente. Quem são os seus parentes? Direito civil, noção bem básica. Tem parentes em linha reta, que são ascendentes e descendentes. Ascendente é o povo que está acima. Entra quem? Pais, avós, bisavós, todo mundo. Descendente é o povo que desceu de você. Entra quem? Filhos, neto, bisneto. Aí o que me interessa é o povo do lado. Quem é o primeiro parente que está ao seu lado? Irmão. Só que a contagem começa de você. Você é 1. O seu irmão é parente de 2º grau. Depois vem quem? Isso, gostei. Porque geralmente o povo me fala em coro primo. Porque brasileiro tem um agarrado com primo, que eu nunca vi. Nem canto nenhum do mundo acho que tem isso com primo. Mas primo pra gente é quase que irmão. Às vezes vale mais que o irmão. Eu saio com meus primos terceiro pra tomar cerveja. Primo terceiro é o quê? Nada. Mas a gente se trata como primo. Mas primo vem depois. Porque eu tenho irmão, tenho tio e sobrinho, que são parentes de 3º grau. E a observação é, primo vai ser parente de 4º grau. E o que a súmula diz? Diz que é nepotismo a nomeação até o quê? 3º grau. Moral da história. Hoje é mais jogo ser o quê? Ser irmã do juiz ou ser prima do juiz? Prima, perceberam? Porque se tu é prima do juiz, ele te arruma uma vaguinha, tem problema? Não, não vai ser nepotismo. Agora, se tu é irmão do juiz, vai ser. Então, é muito melhor você ser primo. O primo não é considerado nepotismo. Então, se eu sou juíza, chamei minha filha para ser minha assessora e ser nepotismo do tipo o quê? Direto. Chamei meu parente para mim. Só que brasileiro tenta dar um jeito para tudo. Aí, como fica muito na cara o nepotismo direto, inventaram o nepotismo o quê? Cruzado. Eu tenho um filho inútil, ela também. O que a gente faz? Troca as bagaças. Meu inútil vai para ela e a bagaça dela vem para mim. Jeitinho brasileiro. Nepotismo do tipo o quê? Cruzado. É proibido qual dos dois? Os dois. Porque os dois ferem pessoalidade e os dois ferem moralidade. Até esse ponto daqui dos princípios, tranquilo? Vou passando ainda. Uma pergunta. Se eu sou irmã do governador e ele me chama para secretária de Estado, isso é nepotismo? Não. Nepotismo é para agente administrativo e não para agente político. Perceberam a diferença? Então, no caso, por exemplo, eu sou filha de Michel Temer. Michel Temer é presidente, sou filha dele. Se ele me chama para ser ministra da Cultura, tem algum problema?
Não, porque aquele é cargo político e não existe nepotismo para cargo político. Existe nepotismo para cargo em comissão. Cargo em comissão é para 3 funções. Quais são elas? Direção, chefia e assessoramento. Então, olha a lógica. Se aqui está Michel Temer, sou a filha dele, ele me chama para ser ministra da Cultura, isso é cargo político. Ele pode me chamar? Pode. Agora aqui está o juiz. Sou filha do juiz, ele me chama para ser assessora. Função de direção, chefia e assessoramento é cargo em comissão. Agora é nepotismo, sim ou não? Agora é. Então, quando falar na sua prova em ministros de Estado e em secretários de Estado, não existe nepotismo, porque não tem nepotismo em cargo político. Isso já foi dito pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Nepotismo é só para cargo em comissão, para função de confiança. Então, aqui, ó, falamos dos princípios que tem a ver com concurso público. Agora, nem sempre você vai ter concurso público. Quais são as exceções ao concurso que nós podemos fazer? Quem é que vai ter cargo sem ter passado por um concurso? Aquele que tem um cargo em comissão. E vamos fazer uma diferença aqui entre cargo em comissão e entre a função de confiança. Ai, meu Deus. Eita, não. Troquei. Perceba o raciocínio lógico desse daqui. Quando eu tenho cargo em comissão e função de confiança, todos dois, tanto cargo em comissão quanto função de confiança, servem para a mesma coisa. Função de direção, função de chefia, função de assessoramento. Então, tanto cargo em comissão quanto função de confiança servem para as funções de direção, chefia e assessoramento. Só que quando você está em uma instituição, imagina o seguinte, aqui está a instituição A. O cargo de chefia nessa instituição foi denominada cargo em comissão. Posso preencher essa função de chefia com alguém que já é servidor daquele local, sim ou não? Mas posso pegar qualquer pessoa que está passando no meio da rua e também chamar? Posso. Porque cargo em comissão pode ser preenchido por servidor ou não. Agora, na instituição B, o cargo de chefia dessa instituição foi denominada função de confiança. Quem já é servidor pode ocupar a chefia daquele local, sim ou não? Agora, quem não é servidor pode? Não, porque quem não é servidor só pode ter cargo em comissão, não pode ter função de confiança. Mas perceba que tanto para ter cargo em comissão quanto para ter função de confiança, tu fez concurso para aquilo ou foi escolha? Escolha, você simplesmente foi escolhido para aquela função de direção, chefia e assessoramento. É por isso que aqui tem como exceções ao concurso. Você não faz concurso para cargo em comissão, para função de confiança. Professora, mas na função de confiança não é só para servidor? Mas veja a diferença. Para ser técnico, sei lá, do TRE, você tem que passar no concurso, sim ou não? Mas para ser chefe de um setor no TRE, você vai fazer outro concurso? Não, você vai ser escolhido. Aquilo é uma função de confiança. Só que tem mais gente que também vai ser contratado, mas sem concurso. Quem é que a gente pode colocar? Os contratados por tempo determinado. Contratado por tempo determinado. Em virtude de quê? De um excepcional interesse público. Em virtude de um excepcional interesse público. Nesse caso daqui, eu sempre acabo me lembrando da mesma situação, nesse ponto, que é aquela situação de Santa Maria da Boate Kiss. Eu não consigo pensar em outro exemplo, só me vem esse. Lembram daquela situação, todo mundo lembra, né? Da boate que as pessoas, né, foram queimadas? Santa Maria, município do interior do Rio Grande do Sul. Imagina que tinha 3 médicos públicos. 3 médicos públicos dariam conta naquela situação de crise? Não. Aí vocês são médicos privados. Eu, município, posso sair contratando vocês para auxiliarem no tratamento das pessoas, sim ou não? Vocês vão ser contratados por tempo determinado. Vocês vão fazer concurso?
Se eu for fazer concurso, o povo morre, não tem tempo. Está existindo um excepcional interesse público. Vocês vão ser contratados, mas não vão passar por um quê? Concurso. Até esse momento daqui, alguma dúvida? Então, dentro da proposta do que eu queria chegar até o intervalo, era isso. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.